Bom, os recadinhos são esses, Totti. Sem mais delongas, vou passar então para que você faça a nossa prece inicial e depois já siga com a palestra, e aí eu ficarei nos bastidores depois. Muito obrigado, Christian. Então vamos lá, vamos nesse momento para a nossa prece inicial. Vou convidar todos nesse instante a fechar os olhos, a buscar aquele instante de serenidade, de tranquilidade interior, para imaginarmos o Mestre Jesus bem pertinho de nós, nos ambientes nos quais nós nos encontramos, e deixar que o primeiro sentimento que surja em nossos corações nesse momento seja gratidão. Amado Mestre, nós queremos agradecê-lo por mais um ano vivido. Estamos no último dia de 2024. Quantas experiências, quantos aprendizados, quantas oportunidades foram vividas. E que nós possamos, através da palestra de hoje, lembrarmos um pouco a respeito do Senhor, a respeito de nós mesmos, de nossos deveres, compromissos, e que possamos nos sentir renovados, moral, intelectualmente e fisicamente, para seguir contribuindo na sua seara bendita. Amado Mestre, que seu Evangelho esteja conosco, em nossos corações, mentes e atitudes, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Totti, eu vou deixar então você comandar agora a palestra. Eu vou ficar nos bastidores, daí eu volto depois para fazer o passe à distância e a fluidificação da água para o pessoal que está em casa. Então já preparem um copinho com água, deixe aí do lado de vocês em casa para que a gente possa fazer a fluidificação da água depois. Totti, então agora siga com a sua palestra. Muito obrigado por ter aceito nosso convite mais uma vez, meu amigo. Boa palestra para todos nós. Obrigado, Christian. Eu quem agradeço sempre pela oportunidade de poder refletir um pouco, né? E de poder estar junto aí com os corações amigos que nos acompanham no dia de hoje, principalmente através das redes sociais. Vamos lá, vamos em frente. Então, meus queridos amigos, nós temos hoje a tarefa de falar um pouco sobre Jesus, e eu dei o título dessa nossa reflexão como sendo a natureza de Jesus. Eu quero falar um pouco hoje sobre a natureza do nosso Mestre. E esse título não foi trazido não foi imaginado, mas ele foi retirado do capítulo 15 da obra A Gênese, que é uma das 5 obras fundamentais, básicas, da doutrina espírita. Esse capítulo da Gênese tem o título A Superioridade da Natureza de Jesus. Então quero, né? A gente vai hoje falar um pouquinho sobre a natureza de Jesus, ainda dentro do mês de dezembro, pensando sobre o Cristo, porque falar sobre a natureza de Jesus, eu acredito que seja algo como se nós estivéssemos analisando e aprendendo sobre o nosso relacionamento com o Cristo, estamos entendendo quem Ele é. Esse estudo reflete também um pouco em nosso entendimento sobre o que é a vida da ótica, olhando pela ótica espírita, reflete em nosso relacionamento com nós mesmos, porque podemos nos comparar assim com o Cristo, e sendo essa uma comparação muito positiva para todos nós. E dessa forma, a gente, por que não? A gente se relaciona melhor também com Deus e com o próximo, atendendo assim às expectativas dos mandamentos que o Cristo apontou para todos nós em resumo, quando perguntado, né, qual era o maior mandamento, Jesus nos ensinou que o maior mandamento era o amor que nós dedicávamos e que nós podemos dedicar a Deus. E que depois desse mandamento havia um outro semelhante, que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. Então, todo o fundamento da doutrina de Jesus está em torno, ou melhor, toda a doutrina de Jesus está em torno do fundamento, que é o amor, e também
a fé na vida futura. Assim, conheçamos um pouco melhor o Cristo, tenhamos relações um pouco melhores com Ele, e assim podemos certamente aprender mais sobre nós, sobre a vida, sobre Deus, sobre nossas tarefas aqui na Terra. Bom, para a gente começar a falar sobre Jesus, e sobre a sua natureza, eu quero fazer uma referência ao Livro dos Espíritos, lá na questão 625, na qual Allan Kardec aponta Jesus, ou melhor, ele pergunta, né, qual o melhor modelo dado para a humanidade, para o seu progresso, aperfeiçoamento e tudo mais. E a resposta que chega dos espíritos superiores é que Jesus é o nosso melhor modelo. Não apenas modelo, guia e modelo. E eu gosto muito dessa resposta porque um guia é alguém que nos ensina, é alguém que nos dirige, alguém que nos orienta. Então nós temos de Jesus as orientações, os ensinamentos, para que a gente possa escolher o caminho que a gente vai seguir aqui na Terra. Esse é o papel do guia. Agora, o modelo é algo a mais. Não é apenas aquele que ensina por palavras, mas aquele que ensina por exemplos. E nesse quesito, não tivemos um outro mestre tão profundamente capaz quanto Jesus aqui na Terra. Jesus ensinou muito através de palavras, mas principalmente tocou a humanidade através dos exemplos que ele nos deixou. Por isso, a sua história é uma história tão presente nos dias de hoje, atravessando os milênios. Então, nós temos em Jesus o guia e modelo da humanidade. Esse é o primeiro entendimento espírita que eu gostaria de deixar marcado quando a gente fala em conhecer a natureza de Jesus, conhecer quem é Jesus. Que nós o tenhamos, então, com essa consideração, como ele sendo nosso guia e modelo. Bom, mas eu acho que a gente pode caminhar um pouco mais, um pouco além dessa concepção de um guia e modelo. Nós podemos considerar Jesus num patamar muito interessante, ensinado também pela doutrina espírita, agora nas obras pós-Kardec. Eu me refiro nesse momento principalmente ao livro A Caminho da Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, logo no começo dessa obra, Emmanuel nos ensina, ele traz a notícia para nós que apenas por 2 vezes se reuniram nas proximidades do nosso planeta espíritos da mesma envergadura, do mesmo progresso moral que Jesus. Apenas por 2 vezes. A primeira vez, diz Emmanuel, foi quando esses espíritos se reuniram, segundo ele, por perto daquilo que ele chama de nebulosa solar, para que eles pudessem planejar a própria construção do planeta Terra. Essa foi a primeira reunião deles. Isso, segundo a nossa ciência aqui da Terra, por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Já faz 4,5 bilhões de anos aproximadamente que o nosso planeta foi criado. Então, por essa circunstância, esses espíritos se reuniram. Notemos que há 4,5 bilhões de anos atrás, portanto, Jesus já era um espírito com tamanho grau evolutivo que para ele era possível arquitetar a construção de um planeta. Né? É desse espírito que nós estamos falando. Bem, a segunda vez que esses espíritos se reuniram nas proximidades do nosso planeta foi justamente a reunião que decidia e planejava a vinda do nosso Senhor Jesus a esse nosso pequeno planeta. Isso nos dá um panorama da importância que tem o Cristo, não apenas para as nossas vidas, no que toca o momento atual, mas naquilo que toca também toda a preparação que houve para que a gente pudesse estar aqui hoje.
Ainda o Espírito Emmanuel, na mesma obra, dirá que Jesus reúne legiões de trabalhadores divinos e opera, então, aquilo que ele chama de escultura geológica do orbe. Um arquiteto divino que estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra. O que Emmanuel está dizendo aqui? Emmanuel está dizendo aqui que Jesus prepara com seus trabalhadores divinos o projeto do planeta Terra e que então ocorre a criação do nosso planeta sob a sua supervisão. Então, hoje, meus amigos, se nós respiramos oxigênio aqui, é porque Jesus assim o planejou. Se nós temos o movimento das marés nos oceanos, que é influenciado pelos movimentos de rotação e translação da Terra, tanto quanto a proximidade do nosso satélite, né, a Lua, se a gente tem todo esse mecanismo aqui no planeta, é porque Jesus assim o planejou. Se nós temos o germinar das plantas, se nós temos a migração das aves e de outros animais do planeta, se nós temos as condições necessárias à vida tal qual ela está posta aqui no planeta Terra hoje, é porque houve um cuidado muito grande desses arquitetos celestes para que isso acontecesse. Se nós temos a própria vida aqui, é porque isso foi feito de acordo com um planejamento. O próprio Emmanuel, ainda, na mesma obra, nos diz que depois de um tempo em que a massa da Terra se desprende do Sol, a massa do nosso planeta se desprende do astro, da nossa estrela central, se resfria, ele começa a se elaborar através dos tempos, até que na crosta do planeta e no fundo dos oceanos chega um elemento viscoso que cobriria o planeta, e com essa massa gelatinosa nascia na Terra aquilo que é chamado de protoplasma, trazendo as condições para a vida. Bom, então, a gente já tem aqui um panorama que nos mostra a capacidade desse espírito que nós conhecemos pelo nome de Jesus, estando conosco desde pelo menos há 2000 anos, pelo menos conhecido aqui na Terra. Agora a gente já tem um panorama de boas informações espirituais, do plano espiritual, sobre quem é Jesus. Portanto, Jesus, para nós espíritas, ele é, em primeiro lugar, um espírito de primeiríssima ordem, arquiteto do nosso planeta e, portanto, seu governador espiritual. E agora, a partir de agora, a gente pode tratar um pouquinho melhor da intimidade do Cristo, para a gente saber um pouquinho melhor como é que Jesus pode ter todo esse alcance, né? Todo esse poder. Bom, primeiramente eu gostaria que a gente analisasse o seguinte: a nossa saga espiritual é muito maior do que aquilo que a gente pensa. Muito maior. Os espíritos superiores ensinam que o espírito é criado simples e ignorante e ruma à perfeição. As suas diversas encarnações servem a esse propósito. O nosso ambiente natural é o ambiente do mundo extracorpóreo. A gente vem aqui para o planeta Terra para que a gente possa progredir através do contato com a matéria. Jesus é um espírito que já passou por esse processo. E nós estamos a caminho. Imaginemos que um planeta foi criado para nós há 4,5 bilhões de anos. E que nós temos notícias do ser humano na Terra há alguns milhares de anos, que é uma fatia ínfima da história do planeta. 4,5 bilhões para alguns milhares é uma fatia muito pequena da presença humana aqui na Terra, diante de toda a história que o planeta envolve. Eu estou querendo dizer, meus amigos, que essa ideia é profundamente consoladora, porque construiu-se um planeta pensando nos espíritos que o habitariam e que o teriam como escola divina para o seu progresso. Somos muito mais importantes para Deus do que imaginamos. A preocupação
de ambiente propício para o nosso progresso, uma preocupação que já vem de datas imemoráveis para nós. Quando nós pensamos dessa forma, nós nos sentimos novamente agraciados pelo cuidado do Pai Celestial. Bom, mas não é só isso, né? 4,5 bilhões de anos de preparação de um planeta para que nos últimos milhares de anos nós tivéssemos a presença humana. E só nos últimos 2.000 anos nós temos notícia do Cristo, de Jesus, aqui na Terra. E há 2.000 anos ele vem pessoalmente ao nosso planeta para escrever aquilo que seria uma história ímpar dentro da saga humana, dentro desse planeta. Esse espírito chamado Jesus veio com a missão de reconstruir o caminho humano, revelando a verdade e a vida. Reconstruir o caminho, revelando a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos disse ele, de acordo com o conhecimento, a capacidade de compreensão que podíamos ter naquela época. Então é assim que esse mestre, esse espírito muito mais avançado do que qualquer humano aqui na Terra, nos visita pessoalmente, deixando regiões celestiais para se aproximar de nós, com sua missão de resgate aos corações e mentes perdidos em calabouços mentais, prisões materiais, calabouços materiais, melhor dizendo. Prisões materiais tais quais o orgulho, o egoísmo, a impiedade, o desespero, a dor. Prisões próprias do nosso mundo material. Cristo veio resgatar esses corações, veio libertá-los. Ou ainda mentes perdidas em labirintos espirituais. Algumas revelações espirituais que estavam muito mais para a superstição do que para a orientação, do que para a luz, do que para a verdade, do que para caminho. Informações espirituais que não revelavam saída para os grandes problemas da existência terrena. É por isso que Jesus vem para ter contato direto com seus irmãos menores, cada um de nós. E aqueles que tiveram contato com ele puderam reescrever a sua própria história. Interessante porque antes do Cristo veio Moisés, vieram os profetas do Antigo Testamento, mas nesse momento Jesus decide, agora é a minha vez. Eles não estão entendendo a mensagem. Eu vou pessoalmente. Então, pessoas que travaram contato diretamente com ele puderam mudar as suas existências. A uma mulher que sangrava bastou o toque em sua túnica. Aos apóstolos bastou o convite e o convívio. A um certo soldado romano, a restituição da orelha ferida por um apóstolo. Ao servo de outro romano, bastou a vontade de Jesus. Senhor, tu não és digno de entrar, não sou digno, perdão, que o Senhor entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e meu servo será salvo. O servo não estava presente, estava em outro lugar. Mal conhecia Jesus, talvez tivesse ouvido falar do Cristo. E mesmo à distância, mesmo nessas condições, Jesus o cura, transformando certamente a sua vida e a vida daquele romano que pedia pelo seu servo. Então, esses e outros tantos eventos são explicados pela doutrina espírita nesse capítulo 15 da obra Gênese, quando se fala sobre a superioridade da natureza de Jesus. Allan Kardec nos ensina que esses fenômenos nada têm de milagres ou de algo sobrenatural. Esses fenômenos fazem parte da natureza. Esses fenômenos são chamados por Allan Kardec de fenômenos psíquicos. Fenômenos psíquicos que têm como causa as faculdades do próprio espírito. Qualquer espírito pode produzir os fenômenos que Jesus produziu, contanto que tenha alcançado o grau de progresso que ele alcançou. Nós todos poderemos um dia realizar esses fenômenos. Já os podemos realizar em menor escala,
em menor grau, em menor intensidade. Quando aplicamos um passe na casa espírita, estamos promovendo o bem-estar à pessoa que recebe. Como Jesus fazia as imposições de mãos. O próprio Cristo disse que nós chegaríamos a esse estágio. Ele disse: vós sois deuses, farão tudo o que eu faço e ainda muito mais. Então nós temos em comum acordo com o Cristo, e por isso conhecê-lo é também conhecer a cada um de nós. Nós temos em comum com ele a nossa natureza espiritual. Nós também temos espíritos dotados dos mesmos atributos que ele. Porém, por falta de progresso, intelecto, moral, esses atributos em nós têm uma potencialidade menor. Têm uma ação muito menor. Aprendemos com Kardec ainda que esses fenômenos psíquicos repousam em 3 elementos: as propriedades do perispírito, esse laço fluídico que liga espírito ao corpo, que todos nós possuímos, assim como Jesus possuía enquanto aqui encarnado. Depois, as manifestações da vida espiritual. E o que são essas manifestações? Tudo aquilo que produzimos através do nosso pensamento e através do nosso sentimento. Essas são as primeiras manifestações daquilo que se chama vida do espírito ou vida espiritual. A manifestação do espírito se dá através do seu pensamento. Ressoa no seu emocional, no seu sentir. E então ele se expressa. Essa faculdade do pensamento é tão próxima da essência do espírito que lá no livro dos médiuns, Kardec escreverá que o espírito é o pensamento, identificando a principal característica com a essência. Principal característica, pensamento, a essência, espírito. Ao pensar, ao sentir, nós criamos, nós nos manifestamos. Imaginemos como se manifesta para a criação um espírito da ordem de Jesus. O espírito dessa ordem, quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Seus sentimentos foram traduzidos para nós aqui na Terra em uma palavra, que ele definiu como sendo amor. Perdão. Amor. Essa palavra que envolve, que traduz em sentimentos tudo aquilo que esse espírito pensa. Seus ideais, sua comunhão com Deus, a sua relação com o próximo, amor incondicional. Então, perispírito, manifestação da vida espiritual, e o terceiro e último elemento, o estado constitutivo do espírito no papel que ele desempenha na natureza. Ou seja, o grau evolutivo que ele tem, o grau evolutivo que ele conquistou. Nós somos capazes de produzir um tanto. Jesus, por sua elevação espiritual, com um grau muito maior de liberdade de ação, produz muito mais. E então agora a gente pode começar a considerar com Allan Kardec um pouco mais dessa natureza do Cristo. Como a doutrina espírita vê Jesus? No item 2 desse capítulo 15 de A Gênese, Kardec nos diz que ele não vai fazer um exame da natureza de Jesus, porque não é o objetivo da obra, mas, mesmo assim, apresenta algumas considerações sobre isso. E certamente informações preciosíssimas. Considera-se Jesus, em primeiro lugar, um espírito superior, muito mais elevado do que qualquer espírito que nós conheçamos aqui na humanidade. Considera que Jesus teve sua missão dada diretamente por Deus, portanto é um mensageiro divino. E sendo assim, conclui-se que Jesus é um Messias de Deus, agindo na Terra. Plena comunhão com o Pai Celestial. Enviado direto de Deus. Bom, mas esse Espírito estava entre nós, aqui na Terra. E então Kardec continua suas considerações, analisando Jesus de 2 óticas agora. Exatamente aquilo que compõe cada um de nós. Da ótica do corpo físico e da ótica do espírito. Escreve Kardec que, como homem, Jesus tinha a mesma organização dos seres carnais. Ou seja, ele tinha um corpo exatamente igual ao nosso. Exatamente igual o de qualquer um de nós. Embora espírito celestial, espírito de ordem celestial, espírito perfeito, ao vir ao nosso planeta,
ele escolhe viver tal qual qualquer um de seus irmãos menores viveria aqui na Terra. A primeira veste do Cristo aqui na Terra, como espírito, é um corpo exatamente da mesma natureza que o nosso. Mais tarde, Jesus contaria para nós a parábola do festim de bodas, e ao final dessa parábola, Jesus narra que muitos convivas estavam no salão das bodas durante a festa, mas que um conviva, um convidado em especial, estava no salão e que não trazia as vestes adequadas para participar daquele festim. Ao que o rei percebe aquele homem que destoava do restante das pessoas e manda que se tirasse aquele homem do salão. Ele não tem as vestes próprias para participar da festa. Que ele seja retirado. Vejam, Jesus ensinava pelo exemplo. Ele desce ao planeta Terra e aqui escolhe conviver com seus irmãos exatamente como todos nós convivemos. Escolhe as mesmas condições. Não se coloca em grau superior, tamanha humildade desse espírito. Tamanha humildade que escolhe a manjedoura para nascer, não um palácio, a manjedoura. Escolhe ser criança e estar sob os cuidados de um pai e uma mãe como qualquer um de nós. Escolhe viver a infância assim como todos nós vivemos, a fragilidade da infância. Escolhe um corpo que certamente transmitiu a ele sensações de fome, de sede, de sono, tudo aquilo que nós vivemos. Compartilha, enfim, de nossa condição em tudo que ela tem. Nos dias de hoje chamaríamos isso de empatia. Só que na profundidade do sentimento do Cristo, isso é um amor mais puro que um ser superior pode demonstrar por irmãos menores. Um espírito deste porte demonstra humildade em usar a mesma roupa de carne que todos nós usávamos. Não abre mão de viver o que vivemos. E tudo isso em função do exemplo. Do exemplo. A mensagem subliminar é a seguinte: é possível viver as leis do Pai Celestial, mesmo em um mundo de provas e expiações. Porque o que sobressai não é o corpo, o que sobressai é o espírito. E se Jesus tinha na constituição física a mesma que a nossa, o mesmo não aconteceu, obviamente, em relação ao seu espírito, e aqui a gente começa a entender muito melhor a natureza dele. Porque Kardec escreve na sequência, analisando a sua natureza espiritual, que como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. Jesus não tinha nenhum tipo de paixão terrena, nem gula, nem preguiça, nenhuma dessas paixões terrenas, próprias do nosso corpo físico. Essas coisas não o tocavam. Tamanha a capacidade desse espírito de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal. Kardec continua ensinando que a sua superioridade com relação aos homens, como nós acabamos de apreciar, não poderia vir das particularidades de seu corpo, mas das características de seu espírito. Escreve Kardec que Jesus dominava de modo absoluto a matéria. E isso por causa do seu perispírito também, tirado da parte mais sublime dos fluidos terrestres. O que isso quer dizer? Relembrando Emmanuel agora, narrando o arquiteto de um planeta, imaginem um espírito que tem a capacidade de projetar a construção de um planeta. Aqui na Terra ele dominava de forma absoluta a matéria. Transformar água em vinho significava muito pouco para ele. Trazer a questão da cura de um coxo de nascença era só trabalhar com o corpo, era muito fácil. Andar sobre as águas e tantos outros fenômenos que Jesus foi capaz de projetar. Imaginemos a bondade desse espírito num exemplo muito raso que eu vou citar agora, numa analogia muito rasa. Imaginemos o físico mais brilhante que o nosso planeta possa ter. O maior conhecedor de física no nosso planeta.
E de repente ele olha para aquelas crianças que estão saindo agora da idade mais tenra, começando a entrar pela adolescência, e ele diz: o ensinamento que é dado para essas crianças pode ser melhor, vou ensiná-lo. Como mestre supremo em física do nosso planeta, vai a crianças ensinar tudo que elas puderem aprender a respeito da física. É uma comparação muito pobre com o que Jesus fez por nós. Extremamente pobre, inclusive, porque comparar o seu grau evolutivo com o nosso é algo que está fora da nossa compreensão. É algo que está fora dos nossos limites. Por isso temos tanta dificuldade em aceitar um espírito capaz de produzir esses fenômenos. Não tendo conhecido a nossa própria natureza, não tendo observado ainda que os produzimos em menor grau, que nossa palavra conforta, que nosso exemplo arrasta, que nosso ensinamento é plantado como semente divina, quando é o ensinamento do bem. Porque se observássemos essas circunstâncias em nossas vidas, aceitaríamos a nós mesmos como colaboradores do Cristo e como seus aprendizes. E saberíamos, teríamos a certeza de que estamos no caminho. Seja em qualquer atitude do bem, no plantio de uma árvore, como a gente tem pedido. Está calor na nossa casa? Nós queríamos um planeta um pouco melhor para os nossos filhos? Já plantamos a nossa árvore? Já diminuímos o nosso tempo no banho? Já realizamos a nossa reforma moral no limite de nossas forças para sermos exemplo? Se não fizermos, como vamos experimentar o ensinamento do Cristo? Como vamos experimentar o bem? Como vamos chegar ao patamar dele, descrito por Kardec, em que a alma de Jesus não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis, ou seja, Jesus estava ligado ao seu corpo físico apenas para comandá-lo. E essa situação dava para ele a consciência plena do mundo corpóreo, ele sabia exatamente tudo o que estava acontecendo aqui ao seu redor no mundo corpóreo, e o mesmo acontecia no plano espiritual. Jesus não falava apenas aos espíritos encarnados enquanto esteve na Terra. Falava simultaneamente aos desencarnados. Simultaneamente. Aos desencarnados que podiam percebê-lo e que ele também percebia, sem confundir esses dois âmbitos da vida. É uma dupla vista muito maior do que aquela que a gente está acostumado a ter aqui na Terra em nossos médiuns. Por isso, Jesus lia as almas naquilo que elas tinham de mais profundo. A Pedro, o apóstolo, um convite simples: vem comigo e eu te ensinarei a pescar homens. Nada mais bastou, aquelas palavras calaram fundo na alma do pescador. A Maria de Magdala, o ensinamento do amor. Maria, o amor que tu procuras na carne está insuficiente. É o amor do meu evangelho. É o amor sublime, o amor supremo, o amor incondicional que vai saciar a sua sede de amor. E ela então se entrega ao evangelho do Cristo. É com poucas palavras a Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, que Jesus o convence. Apenas a presença do Mestre. E então, a súplica de Paulo: Senhor, que devo fazer? Que queres que eu faça? E Jesus, pouquíssimas palavras, porque lia a alma de Paulo como um livro aberto e sabia que aquele homem tinha muito a dar pelo Evangelho, que aquele homem era perseverante, era persistente, era fiel, que ele saberia trabalhar pelo Evangelho. Então, a orientação é simples. Segue teu caminho, Paulo. Vai a Damasco, lá você vai encontrar a sua missão. Nossos espíritos, cada um de nós é um livro aberto para o Cristo, por causa das suas capacidades espirituais. Força magnética do Cristo muito superior à nossa. O seu desejo de fazer o bem era o desejo em comum com a vontade do Pai espiritual, do Pai celestial, perdão, de Deus. Pode surgir a dúvida para muitos: Jesus era médium quando ele curava? Não, responde a obra Gênese. Não, porque um médium tem a influenciá-lo um espírito. Allan Kardec até pergunta na obra: que espírito teria coragem e poder suficiente para influenciar o pensamento do Cristo em plena comunhão com Deus? Nenhum. Então, se Jesus agia como médium, como intermediário entre um poder e uma pessoa,
Ele era médium única e exclusivamente de Deus. Apenas Deus interferia na vontade do Cristo. E aqui a gente tem agora, com essa exposição breve, não é? Desse capítulo curto da obra A Gênese, muito material para repensarmos nossas vidas. Porque nós não estamos assim tão no começo da nossa jornada espiritual que não possamos fazer o bem. Perdão mais uma vez. E que não sejamos capazes de reconhecê-lo ou de distingui-lo do mal. Perdão, amigos. Nós estamos em um ponto da nossa jornada espiritual que o que se faz mais urgente e necessário é a nossa vontade em escolher o caminho do bem. E então, a gente pode imaginar que há bilhões de anos atrás estávamos muito menos muito menos evoluídos, que hoje temos um caminho que já nos abre portas, temos um guia, temos um modelo, temos o amparo espiritual. E essas circunstâncias todas que a gente acabou de analisar fazem da mensagem de Jesus uma mensagem imortal. A mensagem do Cristo cala fundo nas almas humanas através dos tempos. E assim o é, porque ela tem uma particularidade. Ela fala de coisas que todos nós precisamos: perfeição, felicidade, esperança, amor sincero em níveis muito superiores do que esse amor que a gente pensa existir aqui na Terra. Mas ela fala também as nossas necessidades, as nossas carências. Ela fala intimamente ao sofrimento humano e o alivia como nenhuma outra. Jesus mostrou que mesmo em um corpo como o nosso, o que sobressai é o espírito, como nós já dizíamos. Portanto, as qualidades da alma. E tanto é assim que na via dolorosa, na via crucis, ele enfrenta a dor, a traição, a doença, a injustiça, o infortúnio, sem outro objetivo, senão mostrar para o ser humano que a dor é um pedaço da sua jornada. E que, quando bem vivida, ela traz progresso. Não tinha outro objetivo Cristo ao atravessar a via dolorosa, senão chegar aos braços do Pai e nos dar um ensinamento maior. Por amor a Deus, eu sofro pelo meu próximo. Por amor ao Pai Celestial, eu amo as criaturas mais imperfeitas do que eu mesmo. Por amor, eu movo o mundo. Por amor, eu repasso os caminhos. Embora a nossa natureza imperfeita ainda não nos permita seguir-lhe pelo mesmo caminho, seguir-lhe à risca o exemplo, nós temos capacidades para conseguir, naquilo que nos toca, cumprir as nossas missões aqui na Terra, em todos os âmbitos da existência. E tudo isso ainda sob as vistas dele, porque não precisamos esperar sua volta. Jesus jamais nos deixou. Um espírito que esperou bilhões de anos para encarnar não nos deixaria à deriva. A sua mão coordena o nosso planeta. A sua mão coordena as nossas vidas. Considerar que estamos em situação difícil porque vivemos num país como o Brasil, porque vivemos num planeta de provas e expiações? O que é isso, meus amigos? Onde está a nossa fé? Nessa mão que governa o nosso planeta há bilhões de anos? Onde está a nossa fé no Pai Celestial? Onde está a nossa fé no nosso progresso e no nosso futuro, no nosso próximo, em nossos filhos, no planeta que nós temos para cuidar? Então, como nos relacionamos com o Cristo? O que nos toca? O que nos toca? Estejamos atentos, porque este planeta é comandado ainda por ele. O advento da doutrina espírita só acontece pela sua permissão e pelo seu planejamento, e por estar em plena comunhão com a vontade de Deus. Então procuremos em nós o que na natureza, o que em nossa natureza nos aproxima dele. É o toque, como o da mulher que sangrava. É a companhia, como a dos apóstolos, que estejamos na companhia dele. Chamemos, Jesus está para nós à distância de um pensamento, de uma prece. Estará conosco se assim o convidarmos.
irradia de modo que a gente mal pode imaginar a sua presença. O que nos toca para nos aproximarmos da natureza dele? Já pensamos em ajudá-lo a transpor a via dolorosa? A coragem de ajudar-lhe a carregar a cruz, porque ele disse que cada vez que fizéssemos por um pequeno, era por ele que o fazíamos. Onde está a nossa coragem em abrir mão de um instante de conforto para ajudar alguém necessitado? É assim que nós ajudamos o Cristo na tarefa dele, cuidando uns dos outros, cuidando do nosso planeta, ajudando todos a progredir. Pois ele carregou a cruz dele com esse objetivo, nos ensinar a carregar a nós. Da cruz, Jesus não precisava, a não ser por um objetivo, nos dar o exemplo. Mostrou que o amor de Deus é infinitamente maior do que qualquer sofrimento. Qualquer sofrimento. Então, deixemos que a natureza do Cristo se aproxime da nossa, que ela possa nos influenciar tanto quanto possível. Receba o chamado do apóstolo e vai com o Cristo. Se estivermos necessitados, peçamos. Agora, se encontrarmos o necessitado, passamos por ele. Procuremos, como Maria de Magdala, o amor incondicional, como Paulo de Tarso, em nossas tarefas, o nosso caminho com o Cristo. Uma palavra, um toque, um ensinamento, um exemplo. Nosso planeta e nossos corações estão sob os cuidados de um jardineiro celestial. O solo é o nosso planeta e ele é muito bem cuidado por esse jardineiro. Mas as plantas, os seres vivos, são cada coração e cada mente que creu e cresceu sob os cuidados do Cristo. Ainda existem sementes a serem germinadas, que nós ajudemos no cultivo. Aquelas sementes que ainda não entenderam a lei do amor incondicional e da vida futura. Que nós possamos recomeçar o nosso novo ano tendo como inspiração a natureza amorosa e perfeita de nosso mestre e do governador espiritual de nosso orbe. Meus queridos irmãos, eu agradeço imensamente pela atenção, pela paciência, pela companhia que nós tivemos de todos que nos acompanham presencial e no modo online durante o ano de 2024. Eu deixo os votos de um ano novo repleto de luz, repleto de paz, repleto de projetos, mas também de vontade para execução, e das bênçãos do Cristo em nossas vidas, a guiar nossos corações, mentes e gestos. Que a gente chega ao final de 2025, olhando para trás e dizendo que estamos um pouco mais próximos de que a nossa natureza esteja em plena comunhão com a do Cristo. Um agradecimento especial hoje ao amigo Christian, que tanto faz pela produção das nossas palestras, que tanto trabalha pela divulgação da doutrina, não só dentro do Obreiros, mas também em outras frentes. Então, agradecimento especial. Christian, sem você, o Marcelo, a equipe que trabalha muitas vezes na frente das câmeras, mas tantas outras vezes por detrás delas, certamente o trabalho estaria acontecendo porque Jesus assim o quer, mas com certeza muito mais pobre, né? Muito menos rico. Deus o abençoe, que a nossa amizade e parceria se sustente aí por muitos anos, a você e a Lia também, a família toda, um feliz ano novo, com as bênçãos e graças do Pai Celestial e do Cristo. Obrigado, amigo. Obrigado, meu amigo.